Aproximação ao Apocalipse 1. Introdução 1. O livro da consumação. Visão panorâmica. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes desta introdução, adotemos uma perspectiva panorâmica. Imagine alguém olhando para um motor completamente desmontado, com todas as peças espalhadas pelo chão. Nessa situação, é difícil identificar que se trata de um motor. É fundamental que o motor esteja montado, com cada porca em seu parafuso, cada peça em seu lugar e todos os componentes interligados de forma coerente. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes, é essencial termos uma visão panorâmica introdutória que nos ajude a situar-nos no assunto central. Da mesma forma, ao construir um edifício, primeiro se busca o local e os materiais adequados. Estabelecem-se os fundamentos principais, as colunas e vigas mestras. Em seguida, realizam-se as divisões principais. E, por último, define-se o cenário. Não se pode focar nos detalhes do cenário sem antes compreender o plano geral, as linhas mestras e diretrizes, ou o esquema fundamental. Da mesma forma, é crucial entender que o livro de Apocalipse deve ser compreendido em relação ao programa divino, a toda a Bíblia, e, em particular, ao Novo Testamento e aos escritos do apóstolo João. Devemos discernir o que Deus deseja nos transmitir através deste livro, primeiro de forma geral, e então nos aprofundarmos nos detalhes. Primeiramente, atentemos para a localização providencial do livro de Apocalipse no cânon das Sagradas Escrituras. Ele aparece no final de toda a Bíblia, e seu título, Apocalipse, palavra grega que significa revelação ou desvelação, indica que ele é a culminação de todo um programa, de todo um processo. Essa é a razão de sua localização estratégica no final do cânon, não apenas dos escritos de João e do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia. Apocalipse significa remover o véu. Imagine um artista trabalhando em uma obra-prima minuciosa por um longo período, mantendo-a oculta do público. Ao passar pela casa do artista, seja ele escultor ou pintor, o público pode ouvir ruídos e marteladas, mas não compreende o que está sendo criado. Talvez um pouco de pó escape pela janela, sem que ninguém saiba o que o artista está fazendo. Mas, no dia da inauguração, como ao revelar o busto de uma figura importante, o véu é retirado, e a obra-prima é revelada ao público. O Apocalipse desempenha esse mesmo papel. O livro de Gênesis é o livro das origens, onde são semeadas as primeiras sementes do programa de Deus, estabelecidas as primeiras pistas do seu propósito eterno, e delineadas as primeiras linhas de conduta tanto da descendência da semente da mulher quanto da descendência da semente da serpente. Em Gênesis, essas sementes são plantadas. A primeira profecia que resume o curso da história encontra-se em Gênesis. E após se desenvolver ao longo de toda a Bíblia e da história, essa profecia se consuma no Apocalipse. O combate histórico entre as duas sementes. Em Gênesis 3:15, a palavra de Deus declara: Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus, antecipando o programa da história, fala com a serpente, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Vemos que o Senhor identifica um personagem e uma linha de conduta que o segue. Como o Senhor Jesus disse: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele, João 8:44a, o Senhor já identificou um personagem rebelde e profetizou uma descendência espiritual desse personagem, bem como uma conduta e um final. Deus estabeleceu inimizade entre a descendência da serpente e a semente da mulher. A mulher, por si só, não pode ter semente, a menos que seja a Virgem Maria, que deu à luz sem intervenção de homem. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente a semente da mulher, pois nasceu da mulher sem intervenção masculina. Portanto, trata-se de uma luta entre o Senhor e o diabo, na qual o Senhor fere Satanás na cabeça, o que anuncia o final, e o diabo fere o Senhor no calcanhar. O Senhor esmagará a cabeça do diabo, e ao fazê-lo,
será ferido, mas de qualquer forma o esmagará. A primeira profecia, que poderíamos chamar de proto-evangelho, revela um combate entre Deus e o diabo, entre a descendência de um e a do outro, e um final vitorioso para o Senhor, revelado através da semente da mulher. Para alcançar essa vitória, a semente da mulher precisaria ser ferida, sofrer. Gênesis apresenta, de forma resumida, o programa de Deus ao longo da história, e a própria história tem seu final. Essa mesma mulher e essa mesma serpente também aparecem em Apocalipse, embora de forma mais complexa. Para ilustrar, vejamos Apocalipse 12, 1 a 4. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. 3. Então apareceu outro sinal no céu. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e em cada cabeça uma coroa. 4. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão se colocou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho no momento em que nascesse. A mulher, que era simples em Gênesis, apresenta-se desenvolvida em Apocalipse. Vemos aqui a semente da mulher. O primeiro sinal é o nascimento de um filho varão. O segundo sinal é a aparição de um dragão vermelho, que é a mesma serpente, conforme Apocalipse 12, 9. O grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Este dragão é a mesma serpente, que no princípio aparece de forma simples. A mulher, a semente da mulher, a serpente e a semente da serpente. Com o passar do tempo, vemos a mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e 12 estrelas. A serpente, por sua vez, transforma-se em um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Outros eventos finais são descritos nos versículos 15 a 17. 15. Então, a serpente lançou água da sua boca como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a corrente. 16. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão havia lançado. 17. Enfurecido com a mulher, o dragão declarou guerra ao restante da sua descendência, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O que começou em Gênesis de forma simples e profética desenvolveu-se ao longo da história e encontra seu final em Apocalipse. Até agora, fizemos apenas um esboço desse drama histórico, observando o início e o fim. Assim como ao mirar um alvo, é preciso considerar a primeira e a última mira. Olhar apenas uma delas não garante o acerto. Portanto, devemos analisar Gênesis e Apocalipse juntos para descobrir a linha reta que nos leva ao alvo. Ao analisarmos o livro de Apocalipse, notamos que as cabeças do dragão são identificadas com as cabeças da besta. Assim como o dragão possui 7 cabeças, a besta também. As cabeças da besta são, portanto, as mesmas do dragão. O dragão representa a dimensão espiritual do reino das trevas, enquanto a besta representa a dimensão política e terrena desse reino. Além disso, existe uma sincronia entre esses mundos espiritual e natural. No capítulo 10 do livro de Daniel, por exemplo, uma batalha nos céus é descrita, onde um anjo lutou para entregar a revelação de Deus a Daniel, sendo auxiliado pelo arcanjo Miguel, que lutou contra o príncipe da Pérsia. A palavra narra que, após a queda do príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia surgiria. Isso indica que existia um principado nos céus chamado Príncipe da Pérsia. Enquanto esse principado demoníaco reinava, o Império Persa governava na terra. Quando o príncipe espiritual das trevas da Pérsia caiu, o Império Persa também caiu, e foi diante do Império Grego, liderado pelo príncipe das trevas, chamado Príncipe da Grécia. Assim, a palavra de Deus revela uma sincronia entre o mundo espiritual e o mundo natural, entre o dragão e a besta, as cabeças do dragão, seus príncipes, e as cabeças da besta,
os grandes líderes ou impérios representados por essas cabeças. Desde Gênesis, está profetizado o desenvolvimento da luta entre a semente da mulher e a semente da serpente ao longo da história universal. A palavra de Deus revela o pano de fundo da história universal. O que está por trás de todos os acontecimentos? Qual o significado final por trás de tudo o que aconteceu na história? Um combate entre a semente da serpente e a semente da mulher. A linha de Deus contra a linha de Satanás. No final das contas, é isso que está por trás. A Bíblia nos ensina que tanto Deus quanto o diabo têm um objetivo, um propósito.